Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa viagem hoje nos leva de volta a Bastogne. Nós temos aqui no canal um outro programa sobre Bastogne e vamos fazer mais dois depois desse. No programa anterior, nós falamos sobre o Museu da 101ª Divisão Aerotransportada, os Scream Eagles. Nesse programa de hoje, vamos falar sobre o Bastogne Barracks, que é o local, hoje um museu, onde os Scream Eagles ficaram sediados durante o cerco a Bastogne. Ali aconteceu muita coisa importante. Mas antes da gente falar do Bastogne Barracks, não se esqueça de dar um like nesse programa, deixar o seu comentário ao final e principalmente se inscrever no canal. Estar em Bastogne, visitar a cidade, é algo que as pessoas têm que fazer pelo menos uma vez na vida, porque ali você tem muita história concentrada. A luta ferrenha que aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial, em 1944, foi marcante, deixou os traços por toda parte. Em Bastogne você tem o Bastogne War Museum, você tem o Museu da 101ª Divisão Aerotransportada, tem o Bastogne Barracks, que é o tema de hoje, tem o centro da cidade com monumentos e locais onde os fatos aconteceram. Enfim, visitar Bastogne é algo imperdível. Lembre-se que no próximo ano estaremos novamente voltando a Bastogne com mais um grupo, dentro daquela jornada nossa que começa lá na Normandia, passando pelos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial, linha Maginot, Forte Abbey-Mael, passando também pela Holanda, pelo campo de batalha de Waterloo, pela ponte longe demais em Arnhem, enfim, uma viagem completa que você está convidado a fazer conosco no próximo ano. Entre em contato. A participação americana nessa batalha foi importantíssima, especialmente da 101ª Divisão Aerotransportada. Eles ficaram sediados num quartel belga, que até hoje ainda é um quartel, né? O exército belga ali está sediado, mas durante a guerra os fatos se desenrolaram nas paredes desse quartel. A história começa após a invasão da Normandia, no dia D, em 6 de junho de 1944. Com o avanço das forças americanas, eles chegaram às Ardenas, as florestas que existem no norte da França e na Bélgica. Embora os aliados ocupassem essa região, Hitler decidiu empreender um último ataque surpresa, a ofensiva das Ardenas. Desde a invasão da Normandia, a maioria das tropas americanas empurraram os alemães para fora da França e de volta à floresta das Ardenas, de onde partiram em 1940. Os mesmos soldados que lutaram no dia D ainda lutavam dia após dia. O ritmo da guerra os levou muito mais longe do que estava previsto e eles estavam cansados com os suprimentos no final. Em 16 de dezembro de 1944, após 2 horas de bombardeio de artilharia, os alemães enviaram 200.000 soldados descansados e preparados. E a ofensiva começou a correr a favor do eixo. Desde o clima de neve pura e muito frio, que impediu os aviões aliados de decolarem, e até a disposição dos alemães nesse ataque. A única coisa que os americanos puderam fazer foi se entrincheirar e resistir em Bastogne, uma cidade-chave por onde passavam 12 estradas que levavam a Antuérpia. Em 18 de dezembro, os soldados da 101ª Divisão foram completamente cercados na cidade. Eles tinham pouca munição, quase nenhuma comida, e a maioria dos soldados não tinha nem equipamento para o frio. Os reforços levariam mais de uma semana para chegar. A situação era desesperadora. No entanto, o comandante das forças americanas, general McAuliffe, manteve firme. Até que em 22 de dezembro, o general von Luttwitz, comandante alemão, enviou as suas exigências aos americanos, dizendo: há apenas uma possibilidade de salvar as tropas americanas da aniquilação total. E essa possibilidade é a rendição honrosa da cidade. Para pensá-lo, será concedido um prazo de 2 horas a partir da apresentação desta nota. O general McAuliffe respondeu de imediato. Para o comandante alemão. Resposta: Nuts. Assinado o comandante americano. From the American commander of Bastogne to the German commander. Nuts. Nuts. Essa expressão, nuts, quer dizer necas,
ou de jeito nenhum, enfim, traduza como quiser, mas foi uma resposta típica de um americano, curta, precisa e dura. E os alemães continuaram então o cerco tentando aniquilar os americanos. No entanto, em 23 de dezembro, os céus finalmente se abriram e o reforço aéreo chegou, principalmente com os aviões que bombardearam os alemães, que passaram então à defensiva. Essa resistência heróica ficou imortalizada nas paredes do Bastogne Barracks. Mesmo sendo um quartel hoje, onde o exército belga está sediado ali na cidade, é possível visitar o Bastogne Barracks. Para começar, a entrada é franca, mas você precisa fazer um agendamento. Então, ao visitar Bastogne, não deixe de, ao entrar na cidade, porque o Bastogne Barracks fica bem na entrada da cidade, de frente a um cemitério, você já para ali no quartel e faz um agendamento para a visita. Existem dois horários de visitação, de manhã e à tarde. As visitas são sempre guiadas. E o que você vai ver dentro do Bastogne Barracks? Para começar, você vê os alojamentos onde esses fatos que eu narrei aconteceram. Primeiro você tem uma breve instrução sobre o que foi a Segunda Guerra Mundial naquela região, então você senta numa sala de briefing, de reuniões, é apresentado um mapa e há toda uma preparação. A partir daí você começa a caminhar pelas barracas, pelos alojamentos do quartel e entra nas salas onde existem armamentos pequenos, uniformes, medalhas, quadro de instrução. E você vai caminhando por aqueles corredores e salas, olhando todo esse material e também vendo os documentos originais. Em algumas salas, aí você faz uma parada maior, porque são as salas onde, por exemplo, o Macauliffe recebeu a mensagem dos alemães e aonde ele falou a resposta, nuts. Você também visita o local onde o general Patton e o general Macauliffe se encontraram quando Patton chegou à cidade para salvá-la desse cerco alemão. Após visitar todas essas barracas, essas instalações, né, as salas, você então caminha para o centro de restauração e o centro de blindados. Essa é a cereja do bolo dessa visita, porque você entra num galpão imenso com mais de 100 tanques da Segunda Guerra Mundial. Tanques, canhões, caminhões, veículos de transporte, etc. E você vai caminhando por esses corredores, olhando todo esse equipamento original da Segunda Guerra Mundial e equipamento histórico. Existem ali tanques não só americanos e alemães, como também tanques soviéticos, caminhões britânicos, enfim, uma infinidade de equipamentos originais da Segunda Guerra Mundial. E esse museu de blindados que tem ali dentro do Bastogne Barracks é tão importante que, uma vez por ano, à época da libertação de Bastogne, os tanques que ainda estão operacionais, eles fazem um circuito dentro do quartel, dentro do Bastogne Barracks, e são vistos aí em movimento, ainda funcionando, né, o que é muito bacana. Enfim, visitar o Bastogne Barracks foi uma oportunidade impressionante, uma oportunidade de ouro para você vivenciar mais o que foi a luta terrível que aconteceu naquela cidade durante aqueles frios dias de dezembro de 1944.
Como vocês puderam ver, essa é a parte mais surpreendente aqui do Bastogne Barracks. Lógico, é um quartel antigo, pré-Segunda Guerra Mundial. Até hoje ele está operacional, aqui temos tropas belgas estacionadas. Ele comporta um regimento da região. Recebeu alemães durante a ocupação, depois as tropas de libertação americanas, em toda aquela luta em torno de Bastogne, mas hoje ele é um museu e atrai muitos turistas. E a principal parte do museu é essa coleção de mais de 70 tanques, incluindo 2 tanques soviéticos que aqui estão, e tanques da Segunda Guerra, da Primeira Guerra, enfim, muito bacana. Vamos dar uma olhada. Mas o Bastogne Barracks é só uma parte da jornada. Nós já temos aqui no canal um programa anterior, onde a gente fala, como eu disse, do Museu da 101ª. Vou deixar o link na descrição para que você possa vê-lo também. E em breve voltaremos falando do Bastogne War Museum e do Memorial Mardason e da Floresta de Foix para completar o nosso tour por Bastogne. Lembre-se que o ano que vem estaremos voltando a Bastogne com um grupo fazendo toda a nossa jornada. Eu vou deixar também o link contando como vai ser essa viagem, como foi a nossa anterior, para você ter uma ideia, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, dê um like no programa, deixe o seu comentário e não se esqueça da inscrição aqui no canal, tá bom? Até a próxima.